A amamentação no hospital foi tranquila, mas depois quando eu cheguei em casa, meu leite empedrou, aí meu peito fissurou. Aí os primeiros meses foram difíceis porque até você se adaptar, ter as manhas de fazer massagem para o leite descer, e aí você não sabe se o seu leite tá alimentando, se o choro é de fome, se é de sono. Então os primeiros meses foi difícil até você se adaptar e saber. Então, a adaptação dos primeiros meses foi assustador, né? Porque o dar de mamar, que não é fácil, né? Que na hora que você vai dar de mamar, eu sei que inflama, que você não tem sabedoria nenhuma nessa parte. A gente sofre um pouco, né? Porque criança chora de noite, você tem que levantar de madrugada para cuidar dele. E depois no outro dia, você acorda com sono para ir trabalhar. E eu morava no serviço nessa época. Ele morava junto comigo no trabalho. Então já viu, né? Você tinha que correr, cuidar da criança e cuidar do trabalho. Mas, nessa parte, a minha patroa foi muito 10 comigo. Ela cuidava dele como se fosse um neto dela de verdade. Ela me ajudou muito. Então, nessa parte, eu não posso reclamar. Mesmo eu trabalhando, ela estava do meu lado. Eu não tinha minha mãe por perto, mas tive uma patroa que foi mais do que uma mãe para mim nessa época. E eu não estou aqui hoje para falar assim só de coisas bonitas da maternidade, só de fofurice, essas que todo mundo fala. Ai, mãe é coisa mais linda. Mãe é assustador. A palavra gravidez, ela vai ecoando assim como e agora? Vou fazer o quê? Mas o tempo passou. Eu consegui. Tive tanta dificuldade. Um calor de mais ou menos 28, 29 graus. Lá estava o Felipe de touca, roupinha de lã, porque eu achava que estava frio para criança. Que louca, né, gente? Quanta inexperiência, quanta falta de saber o que fazer. É instinto? Sim, toda mãe tem instinto, mas junto com esse instinto vem um medo tão grande de errar, de deixar faltar. Foi complicado, mas eu consegui. Acho que consegui. A primeira mamada, quando a primeira mamada foi difícil para mim, porque foi uma cesariana, né? Aí eu tive uma cesariana e foi muito difícil, né? Eu não passei, quase morria dele. Quando eu fui dar mamar mesmo, mas foi com 2 dias aí, né? Que eu cheguei a ficar até mesmo em coma, né? Quase, né? Mas foi uma experiência que eu passei. Aí, assim, quando eu pude dar a mamada, foi maravilhoso, eu gostei, sentindo aquela criança mamando no peito da gente, né, da mãe, né, no meu peito, né. É uma sensação muito boa a gente ser mãe, né. Ainda tem mães por aí que ainda jogam os filhos ainda no lixo, né. Tem um filho e não cuida do filho, né. Então, Não é fácil. A gente perde noites e noites e noites sem dormir. Peito racha, peito sangra, o bebê toma sangue junto com o leite. Não adianta a gente querer romantizar a situação. Ai, porque é a coisa mais linda assim, filhos são lindos. Filhos são a coisa mais maravilhosa que uma mulher pode ter. Mas não é fácil. É gostoso ouvir mamã, mamã dá tetê, mas não é gostoso a todo momento. A gente sofre pelos filhos, a gente deixa de viver pelos filhos, a gente deixa de existir pelos filhos, abrimos mãos de uma vida que sabemos que poderíamos ter pelos filhos e sempre pelos filhos. Bom, foi um pouco dolorido, né? Doeu bastante, porque eu estava com uma cesariana e eu tinha que carregar o Isaac para cima e para baixo, enfim, né? Era eu sozinha e a amamentação, graças a Deus,
Graças a Deus foi tudo bem. Doeu um pouquinho no começo, mas depois deu tudo certo no final.